Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar algumas das principais notícias que bombaram na mídia no dia de hoje. Bom, ainda na noite de ontem, nós fomos surpreendidos por declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que chocaram mais uma vez o planeta por conta do teor, por conta do conteúdo dessas declarações. Eu não sei se vocês viram, mas o Trump ele ameaçou anexar o Canadá. Ele sugeriu, na verdade, né, que o Canadá fosse anexado aos Estados Unidos da América para eliminar, então, essa barreira imaginária delimitada pelas fronteiras para que os Estados Unidos e o Canadá se tornassem uma única nação. E não parou por aí, né? Ele ainda ameaçou tomar ali a gestão do Golfo do México e disse ainda que poderia mudar de nome o Golfo do México para Golfo das Américas. Bom, essas declarações elas afrontam diretamente a soberania desses dois países. A gente sabe que o Trump ele não tem respeito nenhum pela soberania de qualquer país que seja. E imediatamente então houve aí manifestações do primeiro-ministro do Canadá que diz que em hipótese alguma o Canadá será anexado aos Estados Unidos. E a presidenta do México, ela também foi às redes com um mapa mundi ali atrás dela. Ela mostra, então, né, ela sugeriu, num tom provocativo, que na verdade deveria chamar, então, a América de América Mexicana, já que o Trump queria chamar o Golfo do México de Golfo das Américas. Bom, mas aí, pessoal, vocês já devem ter visto em algum lugar que o nome desse vídeo é Trump que fala, não morde. E por que isso? Porque nesse vídeo eu decidi trazer então um compilado de vezes que Donald Trump apareceu fazendo ameaças extremamente impactantes a outros países e que, na verdade, essas ameaças não foram postas totalmente em práticas e foi muito mais usada como moeda de negociação do que para a instauração dessas ameaças, se é que isso fosse possível. Então, vamos começar aqui. Ainda em 2017, num discurso na ONU, o Trump ele fez a ameaça de destruir a Coreia do Norte. Então está aqui a notícia de 2017, 19 de 9 de 2017, na ONU. Trump diz que vai destruir a Coreia do Norte se não tiver escolha. Em sua fala, o presidente dos Estados Unidos chamou o regime norte-coreano de depravado e pediu que a comunidade internacional se esforçasse para isolar a Coreia do Norte até que o comportamento hostil acabasse. Esse discurso extremamente contundente do Trump fez com que o presidente da Coreia do Norte sentasse com ele em mesas de negociações. Isso de fato aconteceu. Eles estiveram reunidos em importantes cúpulas, mas essa guerra de fato nunca aconteceu. A Coreia do Norte continua desenvolvendo seu programa de armamento nuclear. Então essa foram uma das ameaças feitas por Donald Trump no passado que não foram cumpridas. A segunda ameaça que eu separei aqui para a gente foi a ameaça de retirada completa do acordo nuclear com o Irã. E na época o Trump disse que iria exercer pressão máxima sobre o regime do Irã. Então tá ali, ó. Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos de acordo nuclear com o Irã. O presidente americano diz que Irã é o principal estado patrocinador do terrorismo e que busca por armas nucleares é seu ato mais perigoso. Então essa é uma ameaça aí também do Trump que aconteceu em maio de 2018, isso há 6 anos atrás. Bom, aconteceu que essa pressão máxima, na verdade, nunca aconteceu. Os Estados Unidos, de fato, impôs algumas sanções ao Irã, mas essas ameaças acabaram não trazendo grandes benefícios para os Estados Unidos e, de fato, a ameaça em si nunca foi totalmente cumprido. Trazendo um pouco mais para a gente aqui na América Latina, o Trump ameaçou fazer uma intervenção militar na Venezuela com a desculpa de restabelecer a democracia no país. Na época, ele contestava o regime do ditador Nicolás Maduro e ameaçou, então, trazer suas tropas para uma intervenção militar na Venezuela. Isso acabou não acontecendo, mas essa ameaça em prol de restaurar a democracia não é a primeira vez que os Estados Unidos usa do seu poder
para atender seus próprios interesses com a desculpa de restaurar a democracia no país, né? Haja vista que todo lugar do mundo onde tem suas riquezas, os Estados Unidos quer pôr a sua mão e sempre utilizando essa desculpa de restaurar a democracia. Com a Venezuela não seria diferente. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então há um interesse muito grande dos norte-americanos de porem a mão nas riquezas da Venezuela e por isso, então, essa desculpa de restaurar a democracia. Aqui a gente tem até uma matéria do UOL que fala sobre isso, porque recentemente, né, com essa eleição na Venezuela do Nicolás Maduro, essa reeleição que está sendo contestada pelo mundo inteiro, inclusive não foi reconhecida pelo governo brasileiro, começou a rolar boatos de que essa fala do Trump seria atual, mas na verdade a fala é de 2017, conforme noticiado aqui pelo Estadão. Né? Essa checagem de fatos, né, dessas notícias trouxe então de volta à tona esse assunto. Então aqui a fala de Trump sobre a operação militar na Venezuela é de 2017 e não recentemente, mas de fato a veiculação de notícias sobre uma possível operação militar aconteceu, não em 2024, mas em 2017. Uma outra ameaça que o Trump fez também em 2017 foi o fim do comércio, né? Finalizar, romper relações comerciais com países que faziam negócio com a Coreia do Norte. Bom, o resultado dessa ameaça é que, na verdade, ela nunca foi colocada em prática, já que romper relações comerciais, como, por exemplo, com a Rússia e com a China, que são países que mantêm relações comerciais com os norte-coreanos, também seria extremamente prejudicial aos Estados Unidos. Concessões dos seus adversários. Então ele acreditava que falando grosso, que falando alto, as pessoas iriam temer e iriam sentar à mesa com ele para negociar. Isso é o que ele acreditava, isso aconteceu em alguns casos, líderes importantes que eram extremamente fechados, como o presidente da Coreia do Norte, por exemplo, se sentou à mesa com ele diversas vezes para algumas negociações, que acabaram não resultando naquilo que os Estados Unidos precisavam ou almejava, mas de fato houve então essa tensão que fazia com que muitos líderes importantes sentassem à mesa com ele para discutir novos rumos de seus países, principalmente com relação à questão de barreiras econômicas e também o desenvolvimento de armamentos nucleares. Por outro lado, pelo fato de muitas dessas ameaças não terem sido cumpridas, muitos especialistas também acreditam que os Estados Unidos, a longo prazo, vieram perdendo credibilidade, até mesmo a curto prazo, durante o governo Trump mesmo, os Estados Unidos foi perdendo essa credibilidade, fazendo com que o Todo-Poderoso viesse perdendo sua força ao longo do mandato, já que não cumpria as ameaças que fazia. Essa postura do então mandatário acabou contribuindo também para que outras potências mundiais, como a Rússia e a China, ampliassem a sua influência global, vide o BRICS, né, que foi formado recentemente, um banco que reúne mais de 80% do PIB mundial, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e outros países que entraram recentemente. Então essa postura, alguns especialistas acreditam que essa postura do então presidente contribuiu então para maior influência global da Rússia e da China. Bom, o Trump também fez ameaças de aumentar tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro. Está aqui, 2 de 12 de 2019. Novo anúncio de tarifas dos Estados Unidos sobre exportações de aço e alumínio do Brasil. Entenda. Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que vai reinstalar sobretaxa em resposta à desvalorização do real frente ao dólar. Né? Houve, inclusive, a acusação do ex-presidente de que o Brasil e a Argentina estavam propositalmente desvalorizando as suas moedas frente ao dólar para conseguir obter vantagens dos norte-americanos e por isso então ele anunciou a retomada dessa sobretaxa. Aconteceu que essa sobretaxa ela acabou não sendo ampliada, né? Isso aconteceu ainda durante o governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro estava ali lambendo sempre Donald Trump, né? As mãos, os pés, tudo que podia. Acredita-se que em nome dessa boa relação, na verdade desse viralatismo,
que essa taxa, essa sobretaxa, acabou não sendo aplicada, mas houve então a ameaça de que o Brasil seria sobretaxado na exportação desses metais. E por último, a gente pôde acompanhar lá em 2020 a pressão do governo americano para que o Brasil impedisse a Huawei de fazer a implementação da rede 5G no Brasil. Então está aqui, ó, Huawei alerta Brasil que sucumbir à pressão de Trump atrasará a 5G e elevará os custos. Então, naquele momento, Trump acreditava que a instalação do 5G estava sendo por essa empresa chinesa com o objetivo de capturar dados da população ao qual o 5G estaria sendo disponibilizado. Isso, de fato, é uma possibilidade e essa guerra com a China não é porque o Donald Trump e os Estados Unidos são bonzinhos e estavam preocupados com o Brasil, porque eles mesmos queriam financiar os equipamentos e os custos para fazer essa implementação no nosso país, com o objetivo de que eles fossem os responsáveis por fazer essa captura de dados. Né? A gente vive em tempos de inteligência artificial e esse acúmulo, essa captação e acúmulo de dados é essencial para traçar o perfil de novos consumidores. É isso que estava em jogo. E aí havia, então, uma pressão muito forte do governo americano, do governo norte-americano, para que o Brasil se alinhasse geopoliticamente com eles, para entender os interesses deles, e rompesse, então, um pouco dessa construção, dessa parceria que estava havendo com a China para a implementação do 5G no Brasil. Bom, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Foi só para a gente relembrar alguns fatos importantes, algumas dessas ameaças, algumas dessas declarações esdrúxulas que o então presidente norte-americano fazia contra o Brasil e contra diversos outros países no mundo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.